Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Bom, a gente tá aqui para mais uma resenha. Tomando aqui meu belo café. Vamos falar de um filme que eu assisti ontem, que se chama A Revolução dos Bichos, que é um clássico literário, né? Realizado pelo George Orwell. E A Revolução dos Bichos é o novo filme. É o novo filme, que é uma animação infantil, que foi lançado esse ano, não lembro em qual data. Cara, assisti ontem, eu chamei minha prima pra dormir aqui na minha casa, pra gente poder assistir. Só que essa geração TikToker não, né? Não tem como assistir filme com eles. Então eu peguei e assisti o filme sozinho enquanto ela mexia no celular. E eu amei o filme e eu fiquei curioso porque antes mesmo de lançar o filme, quando tava o trailer, eu vi um comentário falando: nossa, mais uma forma de realizar uma adaptação para acabar com a mensagem que o livro traz, né? Para ressignificar a mensagem que o livro traz de uma forma vazia. Beleza, né? Eu falei, pô, não sei, vamos ver como é que vai ser o filme. Eu olhei o trailer e eu havia gostado. O tempo se passou e agora recente eu assisti o filme. Recente, ontem, né? Eu assisti o filme e eu amei o filme. Pô, eu amei, assim, teve várias readaptações ali, mas, pô, o pessoal tem que entender que é uma readaptação de um clássico literário. Ok, beleza, mas é uma readaptação de um clássico literário infantil ainda por cima. E é uma readaptação, muito readaptação, baseada nos tempos modernos. Então é isso, mano. Cara, vamos só assistir o filme? Mas vamos lá, eu captei algumas coisas que eu gostaria de dizer aqui. Não vou falar da minha semana tem sido, foi produtiva, mas eu tô lendo recente agora A Sociedade do Cansaço, que era um livro que eu queria muito ler, inclusive eu acho que eu termino ele hoje ainda, que eu gostei muito. E eu não tô querendo falar sobre produtividade, entendeu? Não quero falar sobre produtividade, essa sociedade do desempenho. Só quero falar aqui do meu filminho que eu assisti ontem. Mas e é isso, é sobre. Bom, pra quem não conhece A Revolução dos Bichos, ele foi, já falei aqui, ele foi feito pelo autor George Orwell e ele é uma fábula contra não sei explicar, mas é uma fábula sobre uma denúncia do sistema, né? Sobre as formas de dominação da população em si e a forma de corrupção dentro de um sistema que era para ser bom, mas acaba virando o oposto disso. Bom, vamos lá. Coisas que eu gostei, assim, que me despertou o gatilho, assim. Cara, a primeira coisa, beleza. Os animais eles se reúnem e eles tiram o fazendeiro da fazenda. Beleza, e ali eles fizeram meio que como se fosse o socialismo, né, gente? Em que vai ser aberto uma votação para saber quem ali, o que irá fazer e tal. Mas como todo um sistema, as pessoas normalmente entende-se que é preciso a figura de um líder, né? E a figura desse líder vai ser uma porca que acho que é Floco de Neve, alguma coisa assim. Ou Bola de Neve, que é o nome da porca. E ali ela é bem compreensiva, tal, tem meio que as reuniões para saber o que vai ser feito. E ali dentro daquela sociedade, não são todos que sabem ler. É apenas alguns, se eu não me engano, só 2 e quase 3. Bom, então vamos lá. Só que ela começa a sentir o peso que é liderar, né? Liderar e tomar decisões pelos outros. E nisso tem um outro porco, que é o Napoleão, que inclusive esse realmente está no livro. Essa outra não estava, ela foi inventada. Que ele começa a questionar ela, né? Porque ele quer o poder. Ele quer
estar no poder e ele começa a querer corromper o personagem principal, que é o sortudo, que ele é um leitãozinho, que não está no livro. Ele quer corromper ele porque ele sabe ler. Foi isso que eu senti, né? E fora que ele é um leitão e a gente vai chegar nesse ponto. Mas enfim, vamos lá. Cara, a primeira lição é sobre o que o Weber, é um sociólogo lá do século XIX, eu acredito, que ele fala pra gente que existem 3 tipos de dominação. Que eu não vou lembrar todos os 3 agora, mas eu vou lembrar o principal, que é a dominação carismática, que pra mim é a mais perigosa de todas e que acontece nos dias de hoje. Principalmente esse ano é um ano eleitoral e você vai perceber isso. E até inclusive eu tava vendo um podcast que eu esqueci o nome, qual que é? Achismos, que tem a ver com o algoritmo da imagem, que é um canal que eu comecei a seguir depois do meu vídeo do 1 milhão, que retrata exatamente isso, né? Qual é o poder de uma pessoa carismática. E a memificação que está acontecendo no Brasil, como isso influencia as eleições, né? Porque normalmente eles não vêm com um projeto. Nas eleições do Brasil, os candidatos eles não apresentam um projeto, eles atacam um ao outro, eles geram graça, mas isso faz que eles sejam lembrados, né? A gente nunca vai esquecer como que foi o debate entre o Lula e o Bolsonaro em 2022, que foi uma piada, gerou meme até hoje, tá todo mundo esperando para ver se surge mais memes, porque é assim. Então esse líder carismático ele é extremamente perigoso para a população em si, né? Porque é muito fácil gerar uma agradabilidade, a gente conseguir se enxergar através do líder, porque ele mexe com a gente, é como se a gente pensasse, ele é gente como a gente. E isso exerce muito controle sobre os indivíduos pelo poder da identificação. Eu me identifico com ele, não com as propostas dele. E isso é muito perigoso, porque você não pode se identificar com o candidato, você tem que se identificar com as propostas dele. O que ele traz, o que vai ser benéfico aqui. E muitas das vezes a gente se identifica e idolatra o candidato e não as propostas. As propostas mal a gente consegue saber, o bem claro e específico ali. E é isso que o Napoleão faz. Ele, através do seu carisma, eles criam um debate para fazer uma votação, né? Entre a Bola de Neve e o Napoleão, e a Bola de Neve ela é bem técnica, dizendo qual é a importância do que ela quer construir ali. E ele começa a soltar piadas e a descredibilizar ela, porque todo mundo começa a prestar atenção nele e sentir esse fator cômico. Então meio que ele consegue manipular geral através do fator cômico, através da graça. E isso é bastante perigoso, né? Foi uma coisa que eu pude perceber e falei, putz, cara, é isso. Uma outra coisa muito importante também foi o tal do efeito manada, né? Porque em muitos momentos existe um efeito manada ali, onde a pessoa ela começa até a questionar o sistema, tipo, mas é isso mesmo? Tipo, eu acredito que não era de um outro tal jeito. E a outra pessoa, é isso, e ela anula a opinião dela para ir poder com a outra. E isso se chama efeito de manada, quando você anula a sua decisão e vai com o outro porque o outro é a maioria. Ou pelo simples fato de você nem se questionar e ir através do outro, né? Seguir a opinião do outro. E juntando tudo isso, a gente já tem um sistema político aqui, né? Através de uma liderança carismática e através de um efeito manada, onde existe um líder muito carismático que não se importa com a população e consegue captar os eleitores através do seu carisma. E esses eleitores seguem ele por causa de uma idolatria
E muitas dessas outras pessoas e desses próprios leitores não têm o poder de questionar, né? De discernir se o líder está sendo bom ou se está sendo mal, basicamente. Uma coisa que eu também gostei muito, cara, é o Sansão. O Sansão, se eu me lembro bem, também tá no livro. Ele é um cavalo e ele tem um fator assim muito alienante, né? Porque ele foi feito para trabalhar. Então, e ele valoriza muito esse aspecto do trabalho. Para ele, o trabalho, ele ainda fala, o trabalho é tudo que eu sei. E ele, cara, para mim foi o pior do filme. Mas também o mais real do filme. O mais real não, porque muita coisa ali é real. Mas o mais real pra mim, o que mais me tocou também foi essa questão, porque introduziu uma ideologia do trabalho nele e tudo que ele sabia fazer era trabalhar e ele gostava de trabalhar e ele trabalhava. Porque ele ajudava ali a sua sociedade, né? Ajudava a sociedade através do seu trabalho. Para ele o trabalho era muito importante, era algo que dignificava, não sei se é essa palavra, ele. E soltando um longo spoiler, ele morre acreditando nisso. E o Sansão me lembrou também muito um personagem de uma literatura, inclusive dessa é brasileira, que é a Hora da Estrela, que é a Macabeia, que é uma personagem que ela é extremamente pobre e ela não tem consciência de si, e ela assume um papel na sociedade a partir do momento que ela se torna tatilógrafa. E isso é tudo que ela sabe fazer. E essa personagem ela também morre na miséria, né? A vida bate nela e continua batendo até ela morrer. E ela não enxerga ela enxerga um ínfimo, uma efêmera esperança. Só que essa esperança existia somente na cabeça dela. E é basicamente um Sansão pra mim. O Sansão é tipo uma cabeia. Ele foi tão alienado e ele trabalha, que isso é tudo que ele sabe fazer, segundo ele, que infelizmente ele morre somente com essa ideologia. E ele ele estava tentando aprender a ler, sabe, para sair, escapar um pouco daquela vida. Não sei se esse era o objetivo dele, escapar daquela vida, mas apenas uma curiosidade que permitiria a ele questionar essa ideologia dele, porém não se concretiza porque, devido à sua realidade, ele morre. Desculpa, Sansão. Uma coisa muito legal... vamos falar de fake news do Napoleão. Uma coisa, cara, que é muito importante também é atrelada com uma coisa aqui. O Napoleão, ele começa a falar... Primeiro, isso realmente existe no livro. Todos os animais são iguais. E depois vem... todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Porque o Napoleão ele começa a segregar a comunidade. Então, tipo, porco anda com porco, galinha anda com galinha e cavalo anda com cavalo. E antes não era assim. Todos os animais eram iguais, todos os animais circulavam entre si. Mas a partir do momento que ele segrega, ele torna muito mais fácil a manipulação e o efeito de eu versus eles. Tipo, primeiro a minha comunidade, depois a outra comunidade. E esse é um fator de segregação muito importante, porque você acaba dominando os indivíduos através desse fator. E o Napoleão, ele lança muita fake news, e isso torna a manipulação dos indivíduos muito mais fácil, porque no que o outro vai acreditar? Sendo que cada dia tá surgindo uma notícia, tipo, ele vai lançando uma notícia, e ele fala, eu tô confuso, tipo, e aí? Né? Deixa eu dar uma pausa por causa do costelinho. Ó, silêncio, ó. Cara, isso é extremamente forte, sabe? E outra coisa que eu captei, assim, não precisava nem captar, né? Mas fica explícito no livro, no filme, eu acredito, que a leitura é uma fonte de libertação. Por quê?
existiam regras ali, né? Toda sociedade precisa de regras. Então foram estabelecidas algumas regras básicas que muitas das vezes que foram mudadas devido ao Napoleão, para controlar mais a comunidade ali e exercer um maior domínio sobre eles. Porque ele mudava as leis, né? Antes tinha algumas leis básicas que precisavam ser seguidas, e ele começou a alterá-las através da escrita. E eu acredito que ele não sabia ler, mas ele tinha um carisma e ele conseguia dominar alguns que sabiam ler, né? E poucos animais que sabiam ler, eles eram meio que analfabetos funcionais. Eles falavam, não, mas não era assim antes, porque a comunicação deles era muito oralidade, né? Através da fala e da memória. Então, tipo, repetia aquelas frases, né? Tipo, olha, é isso, 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 e eles tentavam se recordar. Mas a partir do momento em que chega uma pessoa e começa a confundir sua cabeça, o único fato que você precisa ir, assim, o único fator que você precisa confiar é o que está escrito. Enfim, é o que está escrito. E a partir do momento ele começa a mudar, né? Aquelas frases. E isso gera maior confusão, né? Então é isso, é confundir, segregar para dominar. Essa é a mentalidade. Mas a leitura ela tem uma fonte de libertação muito forte. Uma fonte de libertação muito forte. Porque a partir dali você consegue ver o fato e falar, não, é isso. Só que a leitura em si, ela não vai ser muito suficiente. Porque não basta ler. Você tem que interpretar, você tem que pensar a respeito, né? Porque nem tudo que está escrito é válido. Então você tem que trazer para sua realidade, né? Você tem que começar a pensar, mas isso aqui realmente é certo? Então esse é o poder de pensar, esse é o poder de ler, interpretar e pensar e agir, né? Porque ler e interpretar, pensar, não vai mudar, ele pode mudar um pouquinho para você. Mas a gente tem que pensar no todo, no globo. Então você não pode só pensar, você também tem que agir. Então a leitura é fundamental, mas precisa desses outros pilares que eu disse. Então, minha opinião em geral do filme, cara, eu gostei muito do filme. É um filme voltado para criança. Nem toda criança vai ter o discernimento e a capacidade racional mesmo, né? De olhar o filme e pensar, pô, é isso que eles estão falando. Porque ela ainda não chegou talvez na obra literária, mas talvez através do filme, um dia ela chegue nessa obra literária. Isso é extremamente importante. E é uma readaptação, assim, muito boa, eu gostei muito. O único fator, assim, que eu não gostei tanto, mas é que tem muitos nos filmes hoje, é o excesso de luzes, né? É o excesso de luzes, que minimiza um pouco, sabe? Tem que ser um filme um pouquinho mais pacato, e é um filme de 1h30, então a história ela roda muito rápido. Então se você não tiver uma atenção ali pro filme, você não vai captar essas mini mensagens. Mas eu acho que o filme sim faz jus ao livro. É claro que ele é diferente, né? Um pouco diferente, mas faz muito jus ao livro. E eu super recomendaria ele para as pessoas verem. Para as crianças também verem, mas a criança, igual eu falei, talvez ela não vai ter essa capacidade de ver o filme e assimilar com a sociedade, porque ela ainda não criou uma capacidade crítica. Mas não porque a criança é burra, mas é porque talvez muitas das vezes ela não foi incentivada a tal, né? E ela vai começar a ser incentivada a tal a partir do momento em que ela entra na adolescência e vai para a vida adulta. E é isso. Eu mesmo, quando eu era tão novo, assim, eu não tinha essa capacidade. Igual eu gostava muito de A Fuga das Galinhas. Só que eu não tinha uma capacidade falando que, tentando racionalizar que aquele filme poderia ser sobre um outro sistema, né?
econômico, que tinha um fator de um sistema econômico político, igual B-Movie, o filme também, que tem esse fator de sistema econômico e político e social. Eu não tinha essa ideia porque eu era uma criança. Então eu só fui ter essa ideia a partir do momento que eu comecei a consumir obras a respeito disso, para depois rever o filme já adulto, já com uma mente mais formada, né? Para poder começar a questionar o que eu estava vendo ali. Então é isso. Beijão para vocês.